Nós vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa meditação nesta manhã no livro de Primeiro Reis, capítulo 1, 5 ao 10. Diz assim: Então Adonias, filho de Agagite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corresse adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudava. Porém, Zadok, o sacerdote, Benaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois, e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei, porém a Natã, o profeta, a Benaía e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Muito bem. Meus irmãos, eu quero destacar esse versículo 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era de boa aparência, muito formosa, e nascera depois de Absalão. Muito bem. Esse texto aí, esse verso mostra-nos aqui um perigo na família, um perigo no lar. Percebe aí o texto todo, o desenvolvimento da estratégia equivocada, egoísta de Adonias, filho de Davi. Diz o texto que ele é um filho bonito, um filho parecido com Absalão, onde o texto de 2 Samuel fala da beleza de Absalão, e ele era muito parecido, segundo o texto, de acordo com o perfil de Absalão, no caso Adonias. Mas esse texto aqui mostra que Adonias quer reinar, quer tomar o lugar de Davi, quer exercer uma função que não era dele. E aqui a gente vê claramente que Davi vê todo esse procedimento, toda essa intenção, e mais uma vez Davi não toma nenhuma atitude contrária. Se a gente olhar para a vida de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, um homem amado por Deus, um homem que fez grandes coisas em nome de Deus e por Deus, mas foi um homem que falhou nesta área. E a área que Davi falhou foi a omissão. Ele sabia que não deveria dar esse crédito a Adonias. Ele sabia que quem iria reinar no seu lugar, como promessa de Deus, era Salomão. Mas ele não faz nada. Diz o texto que ele jamais o contrariou. E aqui a gente vê nesse texto alguns perigos quando há omissão na família, quando deixa-se de fazer. Nós sabemos que nós pecamos por ação, mas também por omissão. Pecamos por palavras, mas também por sentimentos. Mas pecamos por ação e também quando a gente não age como devemos agir, nós falhamos, nós deixamos a desejar. E aí perigos se desencadeiam e também acontecem, fornecem quando nós não agimos como deveríamos agir. Evidentemente que assim como você e eu, nós temos funções no lar.
somos pais, você é esposo, você é esposa, você é filho, e cada um dessa família instituída por Deus tem um propósito, tem uma função, tem um projeto de Deus para se realizar dentro do lar. E quando um corpo não funciona bem, quando um corpo, ou seja, deixa de existir, deixa de fazer, melhor, a sua função, quando um órgão deixa de fazer a sua função, o corpo perece. Nós sabemos disso. Quando o meu rins não funciona bem, o meu corpo não vai funcionar bem. Quando a minha visão não está boa, todo o meu corpo vai sofrer. Então, quando há uma omissão, há, consequentemente, desencadeamentos negativos, sobrecarregamentos de alguns sobre a omissão de outros. E aqui esse texto nos mostra o grande perigo da omissão no lar. Quais são eles? Em primeiro lugar, nós podemos ver que Davi, ao não agir corretamente com Adonias, ele promoveu frustração, ele promoveu decepção, ele promoveu desapontamento. Davi estava doente, conforme os versos 1 a 4, se você ler, ele já estava nos seus dias finais, mas a sua voz, a sua função ainda estava em exercício. Ele era rei, ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele poderia muito bem falar para o seu filho: Adonias, não é isso que você deve buscar. Ele deveria falar com Adonias: Adonias, não era isso que você deveria ser. Quem será rei, conforme segundo Crônicas 22:10, é seu irmão Salomão, não é você. Ele poderia promover em Adonias e expressar a ele o plano de Deus para com o seu reino, que não seria Adonias, mas sim Salomão. Então, ele poderia evitar tudo isso, toda essa tristeza, todo esse desapontamento, mas ele não o fez. Ele deixou aquele jovem seguir o seu caminho, ele deixou aquele jovem seguir na sua ilusão, ele não evitou que aquele erro fosse cometido, ele promoveu frustração. Perceba você, lá na frente no texto, ainda no capítulo 1, no versículos 32 até o 38, o que Davi faz? Ele promove Salomão rei. O menino, então, faz uma grande festa no caso Adonias, chama todo mundo, chama quem ele quer, faz uma grande festa, e Davi deixa esse menino se enganar, mas quando Davi quer, ele age. Quando Davi é chamado à responsabilidade, ele toma a decisão. E aí nós podemos perceber, então, claramente, que Davi promoveu uma grande frustração na vida daquele seu filho Adonias. Se ele falasse: não faça isso, não deixe fazer, isso está errado, Adonias não promoveria grandes consequências tristes para a sua vida. Ainda que o seu coração fosse mau nesse projeto de querer tomar aquilo que não era dele. Mas se seu pai desse uma palavra, certamente o rumo poderia ser diferente. Perceba também que não somente Davi frustrou ou decepcionou a vida de Adonias, mas lá no versículo 30, 49, quando os amigos de Adonias que estavam na festa, os líderes que ele chamou, sabem que tem um novo rei também, o que eles fazem? Diz o texto que eles vão embora, cada um no seu caminho. Então a gente vê que enquanto ele estava no suposto poder, temporariamente os seus amigos estavam com ele, mas quando souberam que Davi elegera de fato e de verdade Salomão, cada um foi embora, cada um o deixou. Então, uma omissão de Davi gerou frustração. A omissão dos seus amigos gerou frustração em Adonias.
demonstrando claramente que aquilo poderia ser evitado dentro do lar e da família de Davi. E aí nós vemos então, meus irmãos, que Davi não foi real. Davi traiu ao seu próprio filho. Davi enganou o seu próprio filho. Davi não falou a verdade ao seu filho. E aí nós podemos compreender aqui exatamente que foi o mesmo pecado de Adão lá no Éden. Adão sabia que não podia comer do fruto, sabia que era proibido, Deus falou com ele, e ele viu Eva pegando o fruto, comendo o fruto, e ele come junto. Ele não se ausenta, se afasta, corrige. Davi fez a mesma coisa. E aí nós vemos então aquilo que diz Isaías 59:14. A verdade anda tropeçando pela praça, e a retidão não pode andar. A verdade estava com Davi, mas ele não tomou a devida atenção e gerou a tristeza, uma decepção no seu filho por não falar a verdade, que quem deveria assumir de fato e verdade não era o seu filho, e ainda não era o tempo, porque ele não morrera, mas sim Salomão, que de fato havia sido prometido por Deus ser o rei de Israel. Segundo lugar, além de frustração, quando há omissão, não se faz, gera frustração, mas gera também divisão. A omissão propicia, gera, oferece divisão. Veja os irmãos aí que o jovem Adonias sabia também, porque ele sabia que ele não era o rei, nem seria rei de Israel. Certamente ele sabia disso, porque ao excluir no versículo 10 Salomão da festa, será por quê, hein? Salomão não vai entrar na minha festinha, não. Por quê, hein? Porque ele sabia claramente que Salomão era o sucessor natural de Davi. Ele tinha consciência disso. E ele deixa logo Salomão de fora. Chama todo mundo do reino, os irmãos dele, mas Salomão, esse não vai entrar. Por quê? Certamente ele tinha com ele a consciência de que Salomão não tinha direito, porque Salomão era filho de um pecado de Davi, ou seja, filho da mulher adúltera, no caso Batseba, não filho do pecado, mas o segundo filho da mulher adúltera, que era Batseba. E aí a gente vê o seguinte, ele achava na sua visão que Salomão não tinha direito, quem de fato tinha o direito era Davi, era ele. E aí a gente vê então que, ou seja, ele convida a todos, menos Salomão, e aí a gente vê exatamente de que a omissão de Davi revela no coração de Adonias um espírito de divisão, um espírito de partilha, um espírito de querer tomar aquilo que não é dele. E aí a gente vê o seguinte, que ele faz um grande banquete, mas de modo parcial, não há unidade, não há comunhão no lar, mas sim divisão por uma omissão de Davi, e o seu filho exclui aquele que era meu irmão ainda de seu filho, do próprio Adonias. Nós lemos então aquilo que Amós vai dizer. Como andarão dois juntos se não há acordo? Se não há acordo, não há comunhão. Se não há acordo, não há unidade. Se não há acordo, não há como andar juntos. E Adonias, ele prefere caminhar com todos, menos com Salomão. Ele, após essa omissão de Davi, Davi divide o seu lar por interesses do próprio Adonias, com coração altivo, orgulhoso e ganancioso, por aquilo que não era dele. A Bíblia nos ensina isso em vários momentos, irmãos, que a omissão gera a divisão.
que uma falta de atitude correta gera divisão. E nós olhamos para a história bíblica e nós lembramos de Jacó. Jacó, do mesmo jeito que foi criado, criou os seus filhos. E criou, no caso, José de um modo amável. Ele amava José porque José era filho da amada dele, que era Raquel. Primeiro filho. E o que ele faz? Ele pega e dá uma túnica na frente dos seus irmãos a José. E aquilo, ao invés de unir a família, aquilo gerou divisão. Ele, em vez de tratar a todos de igualdade, ele tratou com parcialidade. Aquilo gerou ódio no coração dos seus irmãos, a ponto de vender José, de mentir para o pai que um animal matou José. O fato é o seguinte, que aquela omissão de ter uma visão completa gerou no coração dos filhos de José, de Jacó, uma grande raiva e revolta contra José. José era culpado disso? Não era. Embora ele tivesse seus sonhos, que ele compartilhasse com seus irmãos, aquele erro de Jacó gerou ainda mais raiva e rancor dos seus irmãos para com o próprio José. E aí nós vemos então, meus irmãos, que nada disso aconteceria com Jacó, nem tampouco com José, e nada disso aconteceria no reino, mais uma vez, de Davi, se ele não fosse omisso. Ele, mais uma vez, contribuiu para que a divisão acontecesse no seu reino. Terceiro lugar, nós podemos perceber um outro elemento aí. Quando há omissão, gera confusão. Agora, quando, ou seja, o texto mostra aqui, há festas, pessoas sabem que, ou seja, outros não são convidados, como Salomão, estão ali na festa, calma aí, está faltando gente aqui. Por que Salomão não veio? Não é assim, quando você vai a um culto, você olha para aquela família que sempre está presente e vem uma pessoa só, cadê o fulano? Cadê o Beltrano? E aquilo gera uma certa preocupação. Nesse texto a gente vê exatamente que Natã sabe o que acontecia. Natã tem consciência de quem é o prometido, é Salomão, e ele vai a Batseba e fala e a instrui para que ela pudesse recorrer a Davi, que quem de fato assumiria o seu lugar era Salomão. No versos 12 e 13 desse capítulo 1 diz exatamente uma palavra importante, no versículo 13, juraste ao meu rei. Davi jurou, porque por plano de Deus, a Batseba, que Salomão seria o seu substituto. E é isso, então, ao não agir com Adonias corretamente, gerou uma confusão, porque Natã observa aquele enredo que estava ali ao redor de Adonias e vê as suas intenções e corre para Batseba e a instrui para que ela requeresse de fato que quem deveria assumir o seu reinado não era Adonias, e sim Salomão. Então, quando a verdade faltou, gerou o quê? Gerou confusão. Quando a omissão aconteceu, gerou exatamente problema. E aí a gente vê, então, que todo esse transtorno poderia ser evitado. Toda essa confusão de vir gente a Davi, Davi, está acontecendo isso, é o meu filho, você não disse? Foi tudo uma ação deixada de existir por parte de Davi, que gerou grande confusão. Lembra que quando o seu filho também abusou da sua irmã, Davi não fez nada. Como consequência, gerou uma confusão. Qual foi? Absalão fica odiado por isso, com raiva, e pega o seu irmão que abusou da sua irmã e mata. Davi, por sua vez, mais uma vez, não toma atitude com Absalão. Aquilo deixa ele mais odioso ainda e gera o quê? Uma confusão no seu reino. Ele tem que sair de casa porque seu filho quer o matar. E aí nós vemos, então, a consequência clara
que toda essa confusão naquele momento poderia ser evitada, toda essa atitude precipitada poderia ser quebrada, caso Davi tomasse atitude correta e confusão não haveria no seu lar. E aí nós vemos então, meus irmãos, que quando a omissão, isso promove falta de paz. Quando a omissão quebra a harmonia. Quando a omissão, há guerra. Quando a omissão, ações precipitadas surgem no lar. Terceiro lugar, a omissão gera o quê? Humilhação. Lá nos versículos 50 a 53, quando Adonias soube que Salomão está no reino, o que ele faz? Ele entra na presença de Salomão, toca no altar, como símbolo de livramentos que isso poderia gerar para ele, e se humilha, aparentemente, na frente de Salomão, para que ele não morresse. Você imagina, irmãos, aquele que fez uma festa, uma grande festa, se intitulava o rei, agora tem que se humilhar na frente daquele que não era para ele o rei, na frente daquele que ele não convidou para sua festa de rei. Teve que se humilhar, teve uma grande humilhação, além de uma grande decepção, ele vai ter que estar se arrastando, pedindo, pelo amor de Deus, não me mate. Porque se ele assume o reino de fato, de verdade, Adonias, a primeira coisa que ele faria era o quê? Matar Batseba e Salomão. E ele sabe disso. Mais à frente ele vai tentar ter uma amizade para que ele pudesse ter a filha da concubina de Davi, para que ele pudesse de alguma forma participar do reino mais uma vez. Pede a Batseba para interceder o seu filho para que desse Abisaque, para ele ter esse conchavo no reino. E aí a gente vê o seguinte, que esse homem tem que se humilhar para não morrer e pedir misericórdia. E aí nós vemos então todo um vexame, toda uma vergonha, uma grande tristeza, a amargura naquele coração, mas tendo que se quedar diante daquele que era o verdadeiro rei, no caso Salomão. Tudo isso poderia ser evitado se Davi tivesse agido. Mas em último lugar, meus irmãos, quando há omissão, é possível que mortes aconteçam. Lá nos versículos do capítulo 2, 13 até o 25, Salomão manda matar o seu irmão. Aquele que queria matar, tomar o reino, agora é morto pelo verdadeiro rei chamado Salomão. Salomão não o queria matar. Salomão não queria isso. Salomão, ele então queria viver em paz, mas pela astúcia de Adonias, querer de alguma forma entrar no reino, através de Abissag, que seria sua esposa, sua mulher, ele usa Batseba para pedir Salomão, a Abissag para ele, para tê-la como mulher, e Batseba vai a Salomão, fala isso, e Salomão, vem cá, o que a senhora vai pedir mais para Adonias, hein? A senhora não quer pedir o reino para ele, não? Está aí no capítulo 2, versículo 13 até o 25, está aí. A senhora não vai querer pedir o reino para ele, não? Então, Salomão quis matar o mal pela raiz. Eu quero saber? Mata logo este. E gerou morte. A omissão de Davi gerou frustração, gerou divisão, gerou na caminhada humilhação,
E agora, para finalizar, gerou morte no lar, morte na família. E aí, meus irmãos, esse texto nos mostra que se Davi tivesse agido como deveria agir, tudo isso não aconteceria, porque ele agiu de maneira precipitada, inadequada, omissa na sua função. Concluindo aqui, o que esse texto mostra a mim e a você? Essa palavrinha omissão, ela serve para os pais? Sim, claro que serve. Quando a gente não age como deveria agir como pai, consequentemente, os filhos vão sofrer por uma omissão. Davi cheirou amargamente a morte de Absalão. Absalão, Absalão, meu filho Absalão, porque ele não agiu como devia agir. Essa palavra omissão serve para a vida conjugal? Sim, claro que serve. Porque quando a gente é omisso no relacionamento, gera certamente problemas. Essa palavra omissão gera também aplicação aos filhos? Claro que sim. Porque quando os filhos são omissos para com os pais, tristezas vêm ao seu coração. Quando um pai parte, uma mãe parte, eu poderia fazer, não faz. E aí a gente vê o seguinte, a omissão é um grave problema, um grave pecado que pode existir no lar. A nossa oração e o nosso clamor, porque nós não estamos isentos a isso, nós somos pecadores, como todos somos. É que Deus, na sua graça e verdade, misericórdia, nos faça não pessoas omissas no lar, mas pessoas que tenham adevidas ações no lar, para que o nosso lar seja um lar dirigido, amparado, mas também abençoado pelas nossas ações direcionadas por Deus para a glória de Deus. Que Ele assim nos ajude, nos abençoe e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.